E aí, pessoal do canal, beleza? Fazer um vídeo aqui, procurar ser o mais breve possível. Porque que eu acho que o Bolsonaro vai ser eleito agora em 2026. Eles não vão conseguir impedir ele de se candidatar e muito menos prender ele. Porque o que acontece é o seguinte, de acordo com o que eu vejo aí, que eu dou uma pesquisada aí há uns 10 anos, eu sinceramente cheguei na conclusão que a gente não manda nada aqui no país, na verdade, né? A gente não tem poder nenhum nas eleições. Isso daí é uma ilusão achar que a gente vai mudar alguma coisa por meio das eleições. O que a gente pode fazer, às vezes, é uma pressão, né? E uma pressão que chega a tal ponto que os poderosos, né, eles têm de recuar. Porque o que acontece? A gente está acompanhando aí, né, esse movimento aí no país aí, que o ministro, né, o Dr. Alexandre de Moraes, qual tem muito respeito pela pessoa dele na parte acadêmica, né, parte política é outra coisa. Mas o que acontece? O Dr. Alexandre de Moraes, ele não é o responsável pela perseguição, por querer prender, por querer, né, impedir a candidatura do Bolsonaro. Ele, né, nesse meio político, aí nesse contexto aí mundial, ele é um peão pequeno, né, digamos assim. Ele está fazendo o que está fazendo porque ele é mandado. Porém, ele é mandado por um poder interno do país. E a gente acompanhou aí na última eleição americana aí, que o sistema colocou o Trump. O Trump não entrou porque os americanos votaram, tudo. Tudo bem, a pressão ajuda, mas é porque os donos do mundo escolheram que vai ser o Trump. E se os donos do mundo escolheram o Trump nos Estados Unidos, muito provavelmente o Bolsonaro vai ser colocado na presidência. E o que acontece nisso daí? O Dr. Alexandre de Moraes, ele sofre pressão de alguma organização interna. Então, por mais que ele tente, que ele tenha pressa, você pode ver algumas outras pessoas aí, ele determina a prisão, né? Manda prender e pronto. E com o Bolsonaro ele não está conseguindo. Tanto que eles estão tentando emplacar esse negócio de golpe, né? Que na verdade não houve golpe, né? Não houve nem mesmo a tentativa. Ainda que Bolsonaro tenha cogitado isso, né? Bolsonaro, alguns comandantes das Forças Armadas tenham cogitado isso. O crime ele não é punível quando ele está na parte interna ainda, né? Ele está sendo só pensado. Então, ainda que eles tenham cogitado essa possibilidade, não houve sequer a preparação, então, né, não teve golpe. Ele passou, ele respeitou a eleição, tudo, e o Lula assumiu e pronto, entendeu? Então eles estão forçando esse negócio de golpe. Só que o sistema externo, né, a nova ordem, eles não vão deixar isso, porque agora Bolsonaro vai ser o candidato da vez. Ele vai ser eleito pelo sistema, né, internacional, porque a eleição é uma fraude, né? A gente acha que vota, mas na verdade é só uma ilusão. E a outra coisa, vocês podem ver que estourou agora o escândalo do INSS. Por que isso? Porque o PT mais uma vez quebrou o acordo com o PSDB, assim como a Dilma quebrou, né? Impeachment a Dilma. Agora o Lula quebrou o acordo, não deixando o Geraldo Alckmin assumir. O PSDB eles são socialistas fabiano, né? Tem grande poder no mundo todo. Então só por essa quebra de acordo, é que vocês estão vendo tudo esse desenrolar aí do escândalo do INSS. Que é justamente para isso, para, né, derrubar, queimar mais ainda a imagem do Lula, mais do que sempre foi. Eu sinceramente não acredito que ele ganhou nos votos, não acho que ele tenha voto para isso, por mais que tenha uma pequena parcela da população que vote nele ainda, que o admire, né, o direito, cada um acha que é melhor para si.
eu não creio que ele tenha sido eleito por meio de voto, né? Teve toda a influência de cancelamento de rede social, teve toda aquela história de fake news, que né, a fake news só existia pro lado dos apoiadores do Bolsonaro, pro lado dos apoiadores do Lula tudo era válido, tudo era lícito. Então houve esse dedo na balança aí. Então eles não vão conseguir segurar, eles não vão ter esse poder. O Alexandre de Moraes, ele não vai conseguir obedecer a ordem que ele está recebendo aqui desse poder paralelo interno do país. E ele já está sofrendo as sanções, né? Ele está forçando muito a barra para qualquer um que tem o mínimo de conhecimento de direito, de justiça, sabe que não existe isso, né? O juiz mesmo manda citar, o juiz manda investigar, o juiz fala o que a testemunha é para falar. Bom, pessoal, só fazendo um corte no vídeo aqui, que eu tô fazendo caminhada aqui na área rural aqui do Mato Grosso do Sul. Tem muito animal selvagem, né? A gente tem que sempre estar atento aí com barulho, observando atentamente. Mas na questão do juiz, aí o juiz ele tem que ser imparcial, né? Ele não pode tomar lado de nenhuma das partes do processo. É justamente o contrário que o Dr. Alexandre de Moraes tem feito aí contra o Bolsonaro nesse processo do golpe aí. Então, ele sabe que ele está realizando barbaridades, né? Que ele está a todo momento indo contra o que o direito, que o ordenamento jurídico manda. Ele tem ciência disso, ele não é burro. O pessoal tem gente que fala, não, ele é burro. Não, ele é uma pessoa extremamente sábia, manja muito de Constituição. Ele sabe das barbaridades que ele está cometendo. E ele agora começou a ser cobrado pelo poder externo, né? Por enquanto ele estava seguindo uma ordem interna. E agora ele vai ter de escolher qual parte ele vai ter de desapontar. Ou o poder interno, que está mandando ele com tudo para cima do Bolsonaro, para deixar ele elegível para a próxima eleição, porque todo mundo sabe que ele é o com mais popularidade, né, com maior popularidade para a próxima eleição. Então ele vai ter de escolher e ele vai ser cobrado, seja pela nova ordem, né, pelo poder externo, ou seja pelo poder interno a que ele tem servido. Aquele que ficar desapontado vai para cima e vai cobrar ele, e ele vai ter de escolher agora. Eu não sei se foi muito vantajoso para ele não, ele ter se colocado nessa posição. E com isso o Alexandre de Moraes vai sofrer a pressão da parte interna que ele tá obedecendo, porque ele está sendo mandado, né? Ele não faz isso por... É claro que ao longo desse processo aí ele acaba adquirindo raiva de certas pessoas, né? Que atrapalham o trabalho dele, né? A tarefa dele, a missão dele. E ele acaba adquirindo uma certa raiva pessoal e começa a perseguir de maneira pessoal algumas pessoas. Mas, no entanto, né? Ele não isso daí não parte dele, ele é mandado. E vocês veem que todo o STF cumpre a mesma ordem, porém ele foi colocado como cabeça, só isso. Tá sempre mudando. Cada hora é um ministro que é colocado como bode expiatório. Dessa vez foi o Dr. Alexandre de Moraes, como eu repito, que eu admiro muito, né? Estudava pelo livro dele. Excelente constitucionalista. Por isso, pior ainda, que ele manja muito de Constituição. Acho que é um dos melhores no país, né? Gilmar Mendes também estudava pelo livro de Gilmar Mendes. Então, assim, eles sabem o que estão fazendo e sabem que não estão fazendo a coisa certa. E como está tendo essa pressão da nova ordem aí, alguma das duas partes ele não vai poder obedecer. E provavelmente ele não vai obedecer a parte mais fraca, porque se ele tentar ir para cima da nova ordem, eles engolem ele, né? É desproporcional o poder em questão de poder e questão de força, né? Por mais que essa força interna aqui do país, né, que está dando a ordem aí para o Alexandre de Moraes acatar, para o Dr. Alexandre de Moraes acatar, por mais que eles sejam fortes internamente, né, na política nacional, que tem influência na política nacional aqui, eles não são nada comparado com os globalistas, né, com o pessoal da nova ordem. Então não vai ter jeito, Bolsonaro vai ser eleito seguindo a nova ordem. É isso aí.
deixa o like e quem gostou e achou interessante o conteúdo do nosso canal, inscreva-se. Tô caminhando aqui no Mato Grosso do Sul, aqui na área rural, e eu pretendo fazer um vídeo, próximo vídeo, por que a nova ordem mundial vai ter de recuar. É no próximo vídeo. Um abraço a todos, valeu, fiquem todos com Deus, fui.